Esse momento é o momento mais importante na vida de uma pessoa. É o momento mais importante na vida de uma pessoa. Nós temos o nascimento, né? O momento do nascimento como o momento mais importante na vida de uma pessoa. O seu momento de nascimento, o seu momento de vida, é o momento mais importante da sua vida. É ou não é? É ou não é? Agora eu queria te perguntar, quem se lembra aqui do seu nascimento? Você se lembra, Michel, do seu nascimento? Caramba, hein? Diferentinho você. Mas a questão, irmãos, o momento mais importante da nossa vida é o nosso nascimento. Mas a questão é que nós não nos lembramos do nosso nascimento. É ou não é? Nós não nos lembramos do nosso nascimento. Tem uma frase do Josemar Bessa, que eu trouxe aqui para vocês, que diz o seguinte: eu tive 2 nascimentos. Eu não consigo me lembrar. O outro, eu jamais poderei me esquecer. Glória a Deus. Irmãos, se nós não nos lembramos do nosso primeiro nascimento, desse nascimento em Cristo, em Jesus, nós jamais nos esqueceremos. Quem é que se lembra do seu batismo? Quem se lembra? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me batizei no Ibirapuera. Você viu? Chique. Eu me lembro como se fosse hoje. Ano de 1997. Eu não sou velho não, viu, irmãos? 97. Eu me lembro como se fosse hoje. Não me esqueço. Você se lembra quando você se batizou? Fala para quem está do seu lado aí, o ano que você se batizou. Não tem como. Você ficou surpreso agora com o ano que o seu irmão se batizou aí? Irmãos, esse é o momento mais importante da vida do ser humano. E eu vou ser profundo agora com vocês. Esse momento, ele é mais importante do que o casamento. Ele é mais importante do que a decisão da carreira. Ele é mais importante do que qualquer outro momento da vida de uma pessoa. Por isso que é muito importante entender o que nós estamos fazendo aqui hoje. É muito importante. É muito importante nós entendermos o que essas pessoas estão declarando para o mundo. Porque nós estamos fazendo uma transmissão aqui, que antes o batismo ficava restrito aqui às 4 paredes e às fotos que eram tiradas. Hoje nós temos uma transmissão, que está ali nas TVs, mas está sendo transmitido para o mundo. O mundo está vendo o que essas pessoas estão declarando. Quem vai se batizar, fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Você que vai se batizar, fique de pé. Olha só. Fica de pé, fica de pé. Olha só. Pode sentar. É muito importante nós entendermos o que está acontecendo aqui hoje. É muito importante. E eu quero iniciar este momento com vocês aqui, lendo uma referência, que não é nem o texto que eu quero refletir com vocês, mas eu quero ler com vocês aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida, o que aconteceu com ela? E uma nova vida teve início. Esse texto aqui, de uma maneira especial, ele resume o que está acontecendo aqui hoje. E ele começa falando
todo aquele que está em Cristo. Ou seja, todo aquele que está em Cristo significa o quê? Uma nova posição. Que estamos agora nessa posição por quê? Em circunstância da sua fé. Porque cremos em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Porque você creu nesse Salvador. Porque você crê em Jesus Cristo. Porque você foi alcançado pela graça deste Jesus. Mark Driscoll diz o seguinte: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. Meus irmãos, é porque você crê em Cristo, é uma nova posição em Cristo. É porque você se colocou em Cristo Jesus. Logo, todo aquele que está em Cristo, não é porque você está na igreja. Ah, porque agora eu estou na CG. Estou na CG. Não é porque você está na CG. Não, é porque você está em Cristo. É porque a sua fé é em Cristo. A sua declaração hoje é porque você está em Cristo. É a sua posição em Cristo. E se alguém colocou a sua fé em Cristo, essa pessoa tornou-se o quê? Nova criação. Nova criação aponta para o quê? O início do nosso mundo. Aponta lá para Gênesis. O que aconteceu em Gênesis? Gênesis aponta porque uma criação, mas uma criação destruída e distorcida pelo pecado. Gênesis 3 mostra que o pecado entrando no mundo, e o pecado gerou a morte, a ruptura com Deus. E ali o que aconteceu o que é? A raça humana se rompeu com Deus. E aí, se alguém está em Cristo, tornou-se nova criação. Nova criação. E quando torna-se nova criação, a velha vida, acontece o que com ela? Acabou. Rompeu-se com a velha vida. E o batismo simboliza exatamente isso. Deita-se na água, morreu-se, ressurgiu-se para uma nova vida. Ressurgiu para uma nova vida. Significa o quê? O sepultamento. Ressurgiu-se para uma nova vida. Sepultou-se, ressuscitou para uma nova vida. É a declaração do quê? De uma nova identidade. Irmãos, não existe nada de... Eu ia pôr a mão na água, mas o povo vai cair dentro dela. Não existe nada de especial nessa água. Não existe nada. Ninguém benzeu essa água. Os diáconos não benzeram, não jogaram óleo nessa água. Não tem nada. O pessoal que vai se batizar. Queria falar para vocês, não tem nada de especial nessa água, tá? Pode levar um pouquinho para casa? Para quê? Nem para tomar serve. Não tem nada de especial. Tem gente que vai para Israel para se batizar no Rio Jordão. Se batizar no Rio Jordão é uma foto legal para o Instagram. Os batismos no Rio Tietê. Irmãos, o batismo simboliza a sua morte e a sua ressurreição. Não tem a ver com a água que está gelada.
Deus nos abençoe. Que eu vou entrar também. Acho que vou deixar ele de volta sozinho ali, viu? Não tem a ver com a água, mas tem a ver com aquele que morreu e ressuscitou. E hoje eu vou declarar para o mundo que eu creio nele e que a obra que ele fez na cruz do Calvário pela minha vida é uma realidade para mim e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? O batismo é um sinal externo e visível de uma realidade interna e invisível na minha vida. Isso é o batismo. E é para isso que eu estou aqui hoje. Agora a minha pergunta para você aqui: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? E na palavra de Deus, existe um homem que era muito inteligente, muito sábio, muito importante, que teve uma dúvida e perguntou para Jesus: Jesus, como eu posso nascer de novo? O nome desse homem era? Nicodemos. E aí, Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e verso 2, ele inicia uma conversa com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Primeira coisa que eu quero me deter com vocês aqui no texto é: Nicodemos sabia com quem ele estava falando. Porque ele fala aqui, Rabi. Rabi é mestre. Nicodemos sabia que Jesus era mestre. Nicodemos sabia que Jesus era um cara sábio, que Jesus era um mestre. E Nicodemos chega para falar com ele e fala assim, outra coisa, Nicodemos foi falar com Jesus no meio da noite, aonde não existia ninguém observando ele, aonde não tinha ninguém olhando ele, conversando com Jesus, aonde não tinha ninguém observando o que estava acontecendo. A palavra diz, certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Olha só, Nicodemos falando com Jesus. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Agora, olha a resposta de Jesus no verso 3. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Irmãos, presta atenção. Nicodemos não perguntou isso para Jesus. Nicodemos falou, seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus falou para ele, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus foi com os 2 pés no peito de Nicodemos, do nada. Nossa, como Jesus é grosso, né? Sabe por quê, irmãos? Por que Jesus respondeu assim, Nicodemos? Alguém sabe me dizer? Por que Nicodemos foi tão honroso com Jesus, tão respeitoso? Rabi, mestre, sei que o Senhor veio para ensinar. E Jesus foi tão diretão. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. E Ele sonda o coração humano. E sabe a verdadeira pergunta do coração de todos nós. E Jesus sabia qual era a verdadeira pergunta do coração de Nicodemos. E posso te falar uma coisa? Ele sabe qual é a verdadeira questão do seu coração nessa noite. Ele sabe qual é a verdadeira questão do seu coração agora. Ele sabe que você está aqui, é o que você está pensando. Ele sabe o que você está passando pela sua cabeça. Por isso que ele já chegou falando, chutando a porta com Nicodemos. Você pode estar aqui hoje, mas tua cabeça pode estar lá no Japão.
Ele sabe tudo aquilo que nós pensamos. Ele sabe tudo aquilo que nós pensamos. E através desse texto a gente pode entender muita coisa. Primeira coisa que a gente pode entender aqui é o que não é novo nascimento. O que não é novo nascimento? Primeiro lugar, o que não é novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. Novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. Sabe por quê? Nicodemos era um homem profundamente religioso. Se tem uma pessoa que era religiosa, essa pessoa chamava-se Nicodemos. Religioso e nascer de novo não tem nada a ver. Religioso e nascer de novo não tem nada a ver. Segundo lugar, o que não é novo nascimento? Não é ter profundo conhecimento da Bíblia. Sabe por quê? Porque Nicodemos, esse homem tinha um profundo conhecimento. Nicodemos era mestre. Nicodemos era mestre. Nicodemos era um fariseu. Sabe qual era o trabalho de Nicodemos? Interpretar a Bíblia. Interpretar o Velho Testamento. E qual era a dúvida de Nicodemos? O que fazer para nascer de novo? Irmãos, eu conheço muita gente leiga na palavra de Deus, mas que explode na presença de Jesus. Que explode, que é apaixonado por Jesus. Que é apaixonado por Jesus Cristo. Sabe o que mais não é novo nascimento? Não é ocupar cargo de liderança na igreja. Nicodemos tinha um cargo muito importante na comunidade judaica. É possível que alguém esteja trabalhando na igreja, liderando, pregando, servindo, e ainda assim não ter nascido de novo. Sabia disso? E ainda assim não ter nascido de novo. Sabe o que mais? O que não é novo nascimento não é ter as informações certas sobre Jesus. Nicodemos tinha todas as informações certas sobre Jesus. Nicodemos sabia tudo sobre Jesus. Como que Nicodemos chega chamando Jesus? De Rabi. E Nicodemos estava diante de quem? Do próprio Deus. Eu conheço muita gente que sabe muito de Jesus, mas que não faz dela um nascido de novo. Sabe o que mais? O que não é também é uma reforma moral da vida. Nicodemos era um homem extremamente exigente e obediente à lei. Isso não fazia dele um filho de Deus. Não tem a ver em obedecer às regras. Novo nascimento é algo muito maior. Se não é isso, o que é novo nascimento? O que é novo nascimento, meus irmãos? O que é novo nascimento? É algo novo. E aí eu quero ler o Evangelho de João capítulo 3, verso 3. Aí Jesus fala para Nicodemos: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de quê? Não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo. E essa palavra novo aqui, o original dela significa algo inédito. Vem de algo inédito. É uma novidade. É algo nunca visto antes o significado. É algo que nunca se viu antes.
Não é algo que é normal à vista do homem, não. É algo que nunca se viu antes. E também tem um significado de algo de cima, do alto, algo que vem do céu, algo que vem de Deus. Nós estamos falando de algo que é sobrenatural. Tem gente que fala assim: eu sofri um acidente, e o caminhão passou por cima da minha cabeça, e eu vivi de novo, e aí eu estou vivo ainda, eu nasci de novo. Não é isso. Não, experiência maravilhosa, mas eu queria dizer algo, não equivale a nascer de novo, que Jesus está falando aqui. Um dia eu fui para a praia, eu me afoguei, depois eu voltei, que fizeram massagem lá, e eu voltei, eu nasci de novo. É uma experiência maravilhosa, você viveu um milagre, mas não equivale ao que Jesus está falando aqui. Jesus está falando a algo inédito, algo que o Espírito Santo manifesta em nós, ou seja, é uma obra exclusiva de Deus, porque no verso 4 ele diz o seguinte: Nicodemos fala, como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Não há nada que nós podemos fazer, sabe por quê, irmãos? Porque isso é uma obra exclusiva de Deus. Você pode se esforçar, você pode fazer força, você pode impor, não tem mandinga, não tem esforço, porque isso é obra de Deus. E como que Deus pode fazer isso? Olha só o verso 5, é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. O verso 5 diz: Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, o que diz aí? Sem nascer da água e do... Por quê? Da água e do Espírito. No Antigo Testamento, a água e o Espírito eram símbolos importantes. Jesus usa símbolos do Antigo Testamento para ensinar. A água simboliza purificação e tem a ver com o processo de arrependimento, né? Eu reconheço os meus pecados e sou lavado deles. E Deus coloca o seu Espírito na minha vida, e o seu Espírito gera em mim o quê? Um novo coração e uma nova atitude. E com certeza, o que Jesus está trazendo à memória ali? Ezequiel 36, 26, 27. Porém em ti um novo coração. Tirei o coração de pedra e coloquei um coração de... Jesus trazendo à memória elementos do Velho Testamento, para trazer para Nicodemos o que era nascer da água e do Espírito. Irmãos, isso é nascer de novo. É uma transformação interior realizada pelo Espírito de Deus. E aí o que acontece? Jesus continua essa conversa. No verso 6, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Amém? E como que a gente pode nascer de novo? Como nós podemos nascer de novo? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos reconhecer os nossos pecados. João 3,19 diz, e a condenação se baseia nisso: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais o quê? Que a luz, porque seus atos eram maus.
Irmãos, dia após dia nós temos negado a verdade. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Nós vamos reconhecer, irmãos, nossa dependência de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. Nós precisamos reconhecer que pisamos na bola. Nós precisamos reconhecer que nós não temos condições de mudar pela nossa força. Sabe por que você não muda? Posso dizer, sabe por que você não muda? Porque você tenta mudar pela sua força. Você tenta mudar pela sua força, é por isso. Tenta mudar pela sua força. Fica com essa coisa, eu vou mudar. Mas não muda porque tenta mudar pela sua força. Irmãos, batismo não é para quem... por que você não se batiza? Porque eu não estou preparado ainda. Batismo não é para quem está preparado, mas batismo é para quem está quebrantado. Entendeu? Por que você não se batiza? Porque você tem que estar preparado para quê? Tem medo de água? Fica quieto. Oi? Eu vou jogar uma. É que eu não estou preparado. Não, o batismo é para quem está quebrantado. Você crê em Jesus? Creio. Então vamos descer as águas? E eu quero falar, hein? Se você quiser, se você estiver quebrantado e crê em Jesus, dá tempo ainda. Né, Andrezinho? O André vai até cantar uma música aqui que eu vou me trocar e dá tempo de você colocar. Tem camiseta sobrando aí, Vanessa? Tem camiseta sobrando? Olha lá, o Paulo vai dar a camiseta dele. Tem camiseta, dá tempo. Porque batismo, meu irmão, é para quem está quebrantado. É para quem crê em Jesus. É para quem crê. É para quem se quebranta. Porque se alguém estiver preparado aqui, desce o anjo aqui, nós vamos batizar só anjo. Né? Misericórdia, irmãos. Não vou nem deixa eu mudar de assunto aqui, porque quando eu me empolgo eu fico perigoso. Aí a Fabiana já olha feio para mim ali. Aí depois tem resenha em casa. E aí quando tem resenha em casa, irmãos, dorme eu e o cachorro na sala. Estou brincando, viu? Não dorme na sala, não. Porque quem manda em casa sou eu. Né, Fabiana? Ela falou que não. Amém. Batismo é um sinal de arrependimento. Declaração pública de que eu creio em Jesus. Batismo não é filiação à igreja. Eu não vou me batizar na comunidade porque eu não quero ter a carteirinha. Não, irmão, a gente nem dá carteirinha, viu? Só queria avisar vocês. A gente nem dá carteirinha. Batismo não é filiação à igreja. Batismo é uma declaração pública de que eu creio em Jesus Cristo. É batismo para quem está quebrantado. É para quem está quebrantado. Amém? Só se batiza quem crê que Jesus levou sobre si seus pecados na cruz. João 3,16, porque Deus amou, nem sei mais onde eu estou, pronto, me achei, vamos lá, me voltei aqui. Segundo lugar, é preciso crer que Jesus levou sobre si os pecados na cruz. Segundo lugar, como podemos nascer de novo? Para mim nascer de novo, eu preciso crer que Jesus levou sobre si os meus pecados na cruz. E aí vem o famoso texto de João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça. Mas tem o quê? Sabia que esse famoso texto, Jesus falou para Nicodemos? Sabia disso? Foi na resenha de Jesus com Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos isso aqui. Deus deu seu Filho para que a condenação do pecado fosse derramado sobre ele.
e todo que cresce nele, fosse derramado perdão sobre ele. E isso, as pessoas que vão se batizar hoje, que vão descer sobre as águas hoje, estão confessando isso publicamente. Batismo é uma confissão pública de fé. E aí, batismo é uma confissão pública de fé. E aí Mateus 10:32 diz: quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Evangelho de Mateus, capítulo 10:32. Essas pessoas que vão se batizar aqui hoje, estão dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Elas não estão falando, eu pertenço a CG Itaquera, sou CG, não é isso. Elas estão falando, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, quando eu tenho um novo nascimento na minha vida, esse novo nascimento geram resultados. Sabe quais são esses resultados? Primeiro lugar, livramento da condenação. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê, o que acontece com ele? Não pereça. Quem nasce de novo foi liberto o quê? Das consequências e do poder do pecado. Já não é mais escravo do pecado. Não precisa mais viver para satisfazer as suas vontades humanas. Agora essa pessoa é livre da escravidão do pecado. O Espírito de Deus, Ele é a sua força. A morte não tem mais poder sobre ela. A morte não tem mais poder sobre ela. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Ó morte, onde está a sua vitória? Por quê, meu irmão? Porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. A morte foi vencida na cruz do Calvário. E nós recebemos o quê? Recebemos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. E aconteceu que não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna, o que é vida eterna? Vida eterna é uma outra vida, é uma vida melhor do que essa vida, é uma vida maior do que essa vida, é uma vida abundante. Vida eterna é uma vida que nós procuramos essa vida inteira e nós não achamos. Sabe aquilo que as pessoas procuram e não acham? É aquilo que nós vamos ter, a vida eterna em Jesus. Jesus Cristo vai voltar. Maranata. A sua igreja vai reinar com Ele. Nós somos a igreja noiva do Senhor. E nós temos o que, irmãos? A garantia da vida eterna. E aí, sabe o que acontece ainda com a gente? Nós temos ainda uma nova caminhada na luz. E aí o verso 20 e o verso 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Verso 21, e assim grifado. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. E assim termina a conversa entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz aqui que aquele que nasce de novo não tem apenas seu destino alterado, mas tem o quê? Seu estilo de vida alterado. Ele tem a vida eterna? Tem, ele tem a vida eterna, mas ele tem o seu estilo de vida alterado e transformado.
O passado ficou para trás, sim, e tudo se fez novo na vida dele. Agora ele não vive mais para satisfazer as suas vontades, mas para satisfazer a vontade do seu Deus. Não interessa mais o que ele quer, mas interessa agora o que Deus quer para a vida dele. Não é mais sobre mim, mas é sobre ele. E aí, meu irmão e minha irmã, sabe o que essas pessoas estão declarando aqui hoje? Elas estão declarando isso aqui, ó, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fala glória a Deus. Ah, meu irmão, essa é a maior declaração do mundo. Tem tanta gente procurando sucesso, prosperidade, riqueza, mas nós estamos aqui procurando seguir Jesus. Ter um estilo de vida que agrade ao nosso Senhor. Tanta gente procurando tanta coisa e nós procurando andar na direção contrária. Tanta gente procurando sucesso e nós procurando morrer. Morrer para esse mundo. Se você está aqui, você quer reconhecimento, status, queria te recomendar você procurar um coaching. Procura um coach, o Dalai Lama, o budismo. Sabe por quê? Porque Jesus te leva a morrer para si mesmo. Jesus te leva a morrer para si mesmo. Aqui, você não vai encontrar a sua melhor versão. Aqui você vai ter que morrer. Aqui não existe a sua melhor versão. Aqui existe Jesus habitando em você. E só é possível Jesus habitar em você, viu, Gabriel? Se você morrer. Viu, Rafa? Porque se você não morrer, não tem como. E só existe duas opções. Você tem duas opções hoje. Para encerrar, André e banda pode subir. Ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Cristo. Aí você escolhe. A mesa está posta aqui. Ou negamos a nós mesmos, ou negamos a Cristo. A minha pergunta para você hoje é: você nasceu de novo? O que você quer negar hoje? Queria pedir que você se colocasse de pé no seu lugar.